Shabbat Shalom, bem-vindo a mais um estudo de uma porção do livro Bereshit, Gênesis. Estamos na nossa quinta porção, na quinta parashá. O tema é Haye Sara, ou seja, a vida de Sara, que vai do Gênesis 23 até o capítulo 25, versículo 18. E é uma paraxá que vai tratar de morte, muito embora ela tenha o seu nome vida de Sara. É uma paraxá longa, uma paraxá muito bonita, mas trata assunto primordial da vida, que é a morte. Nessa paraxá nós vamos ver algumas mortes. Nós vamos ver a morte de Sara, a morte de Abraão, e termina com a morte de Ismael, o filho de Agar, com Abrão, ou Abrão com Agar. Nós percebemos que esta paraxá, ela vai conectar vida e casamento e morte. A matriarca Sara é a pessoa central desta paraxá, a pessoa que vai ter assim o início, mas depois vai passar para Rebeca, sua herdeira, sua sucessora, melhor dizendo. Vamos ver algumas coisas interessantes. O capítulo 23 começa dizendo: e foi a vida de Sara 127 anos. A forma hebraica de escrever é 100 anos, 20 anos e 7 anos. E alguns da Cabala, os cabalistas interpretam como se estivesse falando de 100 dimensões, depois 10 mais 10 dimensões, e assim é a interpretação mística. A interpretação mais comum é que teria também vigor, beleza e pureza de uma pessoa de 7 anos, né? Muito embora com 100 anos tivesse a beleza de 20 e a pureza de 7. Por isso essa forma de escrever não muito convencional, que vai ser encontrado também na descrição de Abraão, com 175. Seria 100 mais os 70 do vigor e 5 da sua vida sem pecado, da sua vida pura. Muito bom. A paraxá anterior, a paraxá que tratou do assunto de Abraão também, né? Que é a Vayerá, ela termina com a aprovação, Abraão sendo aprovado por ter entregue a Deus Isaac, não obedeceu até mesmo a um sacrifício de morte, e esse ato de plena obediência, não negando o seu próprio filho, rendeu-lhe uma promessa de multiplicação, de descendência como as estrelas do céu e como a areia que está à beira do mar. A paraxá Vayerá, então, diz que por ele ter feito isso, ele receberá uma recompensa e que a semente dele herdaria a porta dos inimigos. E através dele, então, todas as nações da terra seriam abençoadas. Razão por que seriam? Porque Abraão ouviu a minha voz, diz o Senhor. A audição de Abraão garantiu descendência e descendência que possua as portas do inimigo. Nós já vimos esse assunto sobre portas do inimigo quando nós falamos sobre os 12 tronos caídos, os 12 tronos que governam a terra, o que seriam chamados de roda zodiacal, que tem a função de aprisionar esta humanidade dentro de um comportamento, dentro de uma cidadela, uma Babilônia, uma prisão, onde não possam alcançar o reino do céu. Mas Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, nem os inimigos não podem prevalecer. E a mesma promessa Deus faz a Abraão, que os seus descendentes possuirão as portas do inimigo. Isso termina a paraxá anterior. E a segunda nota importante, que também termina na paraxá Vayerá, é que narra o nascimento de Rebeca.
filha de Betuel, que era um sobrinho de Abraão, filho de Naor. Naor dá a luz com Milca a Betuel e mais 7 irmãos. E esse Betuel vai ser o pai de Rebeca, que será a sucessora de Sara. Uma pessoa justa não sai desse mundo sem que a sua sucessora ou sucessor já tenha nascido. Assim é uma sabedoria judaica, baseado no fato de que Rebeca nasceu bem antes da morte de Sara. Agora, não sabemos exatamente quando, não temos esse dado preciso quanto à idade. A morte é uma certeza. A morte é uma certeza desde o fato que Adão e Eva foram retirados, expulsos do paraíso, para não comerem da árvore da vida e viverem eternamente separados de Deus. Então a morte, nesse caso, se tornou uma bênção para fazer com que o homem retorne à sua condição original, perdendo a sua clipá, suas cascas, perdendo o corpo do pecado para ganhar o corpo de glória novamente. Se ele não passar pela morte, ele viveria para sempre com o corpo de vergonha. Esse corpo é chamado corpo de vergonha, o corpo caído, o corpo limitado. Então o homem é ser de luz, o homem é um espírito vivificado, é uma fagulha do eterno e que está nesse corpo, mas não pode ficar para sempre. Então a morte coloca um fim ao sofrimento, coloca um fim à humilhação. Lá na Brit Hadashah, o Rabino Paulo vai explicar muito bem esta desincorporação e o ganho do corpo de glória. Perda do corpo de vergonha, corpo de deterioração, para um corpo incorruptível. Então, nesse sentido, a morte é uma bênção e é o tema desta paraxá. Uma bênção que nós precisamos passar para perder a parte perecível e ganhar o imaterial e eterno. Amém? Vamos continuar então. Isso está lá no capítulo 3 de Bereshit, quando Deus proíbe então o homem de aproximar-se da árvore da vida para não viver eternamente na condição de pecador ou na condição eterna de corrupção, de ter um corpo, a ficar aprisionado nisso aqui. Se eu viver eternamente com isso aqui, seria horrível, horrível, porque nós temos uma condição muito, muito mais elevada e melhor. Ok. Perguntas difíceis que esse texto nos propõe, que a paraxá nos propõe. Primeiro por que Abraão foi até Hebron, em hebraico? Morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão para lamentar Sara e pranteá-la. Onde Abraão e Sara moravam? Em Beersheba. Porque o texto diz que ele veio até Hebron. Quando foi que eles se separaram? Porque Sara estava em Hebron, que não é perto de Beersheba, não tão perto. O entendimento que se tem é que ela saiu de casa após Abraão sair com Isaac ia ser sacrificado, ela recebe uma impressão, alguns falam que até o próprio Satã foi lá e falou com ela: Abraão está levando Isaac para a morte, ele vai matá-lo. E este pensamento deixou Sara muito perturbada e ela não foi avisada por Abraão e ela sai atrás procurando, e ele tinha ido para Moriá, passou 3 dias de caminhada, certamente 3 para ir, 3 para voltar, e nesse período ela estaria procurando e chegou até Hebron, e ali ela falece. Por isso tem essa narrativa. Eu não tenho absoluta certeza, mas das situações, mas essa tem sido uma explicação clássica por muitos e muitos milênios, talvez. Abraão, então, encontra-se Sara
encontra sua esposa morta em Hebron, e ele compra então uma caverna, um campo, segundo a tradição também, um preço até alto, mas que era o início da conquista da terra. É o primeiro campo a ser comprado na cidade de Hebron e na aldeia de Kiriat Arba. Onde é Kiriat Arba? Claro, Hebron, mas onde menciona a primeira vez esse nome? Primeira vez não, onde vai ser mencionado depois é que Moisés vai enviar os espias à terra e eles são ordenados por Moisés, certamente por Deus, para irem a uma montanha que está em Hebron. Os 12 espias conhecem essa aldeia e o nome dessa Kiriat Arba depois vai ser revelado lá na frente em Josué. A razão de ter esse nome é porque morava nessa cidade um gigante chamado Arba. Esse gigante era o maioral da terra e por isso deram o nome da aldeia ao nome desse gigante, que vai ser enfrentado. Os descendentes dele, 3 filhos dele, vão ser enfrentados por Caleb na conquista da terra. Então Abraão vai para o mesmo lugar que depois Deus vai ordenar a Josué a conquistar a terra, começando por Hebron. E depois esse local vai ser o local exatamente onde vai ser ungido os primeiros reis que vão dominar ou que vão reinar sobre Israel. Tem que começar em Hebron. Parece-nos que é um portal espiritual muito importante. Por isso, tem um lugar de que os gigantes dominavam a terra de Israel através dessa montanha, através desse lugar. E Abraão compra uma parte e faz ali, então, uma sepultura. Que, segundo a tradição, também nessa cova de Macpelá, estariam enterrados Adão e Eva. Esse nome Macpelá, ou vem de Caful, que é duplo. Então seria chamada a cova dos duplos. Quem seriam as duplas que estavam lá? Adão e Eva, posteriormente Sara e Abraão, e depois Isaac e Rebeca, e posteriormente também Jacó e Leia, uma vez que Raquel morre numa terra distante, lá numa viagem, né? Quando ela deu à luz a Benjamim. E ela morreu então em Belém. Então lá ficou a sepultura dela. Raquel é enterrada separada. Agora, muito interessante. Depois eu coloco. Oi. Tá bom, já vamos descer, obrigada. Pronto, ainda temos que ir. Um ponto muito interessante é que esse portal, essa cidade de Hebron, se torna então um marco, começo de uma dor, vamos dizer, a despedida de Abraão de Sara, depois o portal de sepultamento, mais a primeira terra comprada e depois o primeiro local que Deus ordena que os espias vão até lá. É o único com nome específico. Ele diz, vai até a montanha que está ao sul. E depois, quando chega, o relatório diz que a montanha que estava ao sul era Hebron. Uma montanha em Hebron, em Kiriat Arba. Muito interessante saber que este local tem uma significância espiritual. Eu quero que você veja esse vídeo agora, assista aí um pedacinho, porque quando estivemos em Hebron, sobre uma revelação que até a apóstola Joana nos passou, e ela foi até Israel para fazer esse ato profético, e lá
ela nos pediu apoio e pude conduzir esse grupo até Hebron. Nós alugamos um carro, chegamos até lá. É o lugar onde está enterrado então Abraão e Sara, como eu já expliquei, e outros casais, por isso as duplas. E ali Deus disse uma palavra que dali a gente teria que orar para as famílias da terra. Ali é o portal onde abençoa as famílias. Casais que estruturaram famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E justamente na terra onde havia gigantes. Que, segundo a Paraxá que nós lemos Noah, esses Néfilim, esses Anakim que nasceram dos Néfilim, que são os anjos caídos e que deram luz a uma genética distorcida, justamente estavam dominando Kiriat Arba, um portal onde começa então a bênção das famílias, ou seja, quebrou a força dos gigantes e inicia a bênção familiar. Veja esse pequeno vídeo que fizemos lá, e nessa grande túmulo, essa mesquita foi construída em cima, porque tanto os árabes consideram Abraão o pai do islamismo, quanto os judeus que sabem que ele é o patriarca do judaísmo. Então esse lugar é extremamente dividido, hoje está em dominação, de uma parte dele está sob vigilância de árabes que estavam na terra. Sabe que Israel foi banido da terra a partir do ano 70, quando os romanos dominaram, e aí a terra então ficou bastante dominada por 25 dominações após o ano 70, e depois Israel retorna há 100 e poucos anos atrás e vem dominando todo o seu território que tinha sido perdido. Então, veja um pedacinho desse vídeo aí com nossos atos proféticos pela família em Hebron. Pronto. Estamos chegando em Hebron agora para o primeiro ato profético pelas famílias da terra. Porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, o foco desse ato é a remissão das famílias da terra. Creio que toda a genética, toda a família sanguínea, hoje o Senhor vai fazer este ato para a rendição de todas as famílias. Acompanhe a gente aí.